Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de novas notícias que saíram a respeito do Snyderverse, ou seja, do universo do Zack Snyder, né, que tá rolando aí na DC, que já conta com o filme Homem de Aço, Batman vs Superman e agora com a Liga da Justiça versão do Zack Snyder, e inclusive com a hashtag Restore the Snyderverse. Parece que a Warner não tá tão disposta a dar continuidade a esse universo do Zack Snyder, mesmo com os fãs continuando pedindo que isso aconteça. Então, vamos lá! Pessoal, antes de continuar eu queria mostrar pra vocês as camisetas que os meus amigos lá da Pele de Cordeiro me mandaram. Eu vou deixar o Instagram deles aqui abaixo, se vocês puderem seguir eles lá. Eles postam muitas camisetas legais e eles mandaram não só essas, como algumas outras camisetas que vocês vão poder ver aqui na imagem. Então eu deixei o link do site e do Instagram deles aqui abaixo. E antes de falar a respeito dessa notícia, eu acho que tem que estar bem estabelecido a respeito de quem a gente está falando. Quem deu a entrevista foi a Ann Sarnoff para a revista Variety. Então a Ann Sarnoff, para vocês saberem quem é dentro desse grupo. A Ann Sarnoff entrou no lugar do Kevin Tsutihara como a chefona ali dentro do grupo Warner. Então em termos de cinema, em termos de televisão, ela é praticamente o poder máximo ali dentro da Warner. A não ser que uma ordem venha de cima, a Ann Sarnoff é a chefona, né, que vai tomar todas as grandes decisões. Então eu só achei importante deixar isso bem claro para vocês, porque ela fala muitas coisas aqui que deixam quase que definido que eles não vão dar continuidade ao Snyder Cut, mesmo após o final de semana de glória do Zack Snyder, que todo mundo tá elogiando muito o Snyder Cut. Mais uma vez a Warner tem um timing horrível para dar esse tipo de depoimento, para falar esse tipo de notícias, porque eles não deram nem tempo para as pessoas comemorarem aí o Snyder Cut. Eles acabaram de criar o hashtag Restore the Snyderverse, e eles já estão dando entrevistas falando que não vai ter continuidade, que eles não querem dar continuidade nessa linha narrativa que o Snyder Cut criou, mais ou menos seguindo o mesmo caminho que o Walter Hamada já tinha falado antes, que na verdade o Snyder Cut era uma rua sem saída narrativa, que eles não iam dar continuidade de forma alguma. Eu não esperava que eles já fossem voltar com esse discurso logo depois do lançamento da versão do Zack Snyder. Então eu trouxe aqui alguns trechos da entrevista da Variety, né, com a Ann Sarnoff. Ela é uma entrevista muito longa, eu li a entrevista inteira, se vocês quiserem dar uma olhada. É uma entrevista interessante, mas eu separei alguns pontos específicos para mostrar para vocês. E pessoal, rapidinho, se vocês ainda não assistiram o filme da Liga da Justiça, eu vou deixar um link pro Wallplay aqui abaixo. Vocês podem assinar e vocês podem alugar por R$ 49,90 o filme da Liga da Justiça. Se vocês ainda não conferiram, vale muito a pena. E se você é um dos muitos fãs que estava esperando a chegada desse filme, vale a pena você alugar para assistir. E quando a Variety perguntou para ela o que ela achava, né, da versão do Zack Snyder, se eles estavam satisfeitos, ela disse: queríamos dar a Zack a oportunidade de completar a sua visão em um filme de 4 horas, o que é impossível de fazer nos cinemas. Estamos felizes por termos a HBO Max para soltar a corda, por assim dizer, e permitir que os fãs vejam todas as 4 horas da visão de Zack. A DC estava sendo desenvolvida, mas de uma forma meio monolítica em cada divisão. Meu mantra chegando era torná-la maior e mais ampla, e realmente queremos surpreender e encantar os fãs com mais tecido conectivo nas várias mídias e plataformas. Estou falando de filmes, HBO Max, televisão e nossa divisão de jogos. E aí ela concluiu, né, com uma parte que muitas pessoas estão encarando como quase que o último prego ali no caixão do Snyderverse, que ela disse: sempre ouviremos nossos fãs, mas estamos a serviço da mais ampla base de fãs e devemos a eles uma estratégia integrada e holística. Nós somos os pastores da franquia e quando os fãs virem o que temos a caminho, eles saberão que a DC está em boas mãos, em muitas plataformas diferentes, com muitos criadores diferentes. E a entrevista basicamente era a Ann Sarnoff tentando de certa forma contradizer o Snyder Cut, ou pelo menos dar um tapa ali na cara dos fãs que estão aclamando o Snyder Cut, e isso segue muito bem a narrativa que muitas pessoas já estão falando, inclusive aqui no canal, que a Warner não estava querendo lançar essa versão do Zack Snyder, que a Warner tentou de certa forma, eu não diria sabotar, mas eles não deram o apoio necessário, né, pra trazer esse filme à tona, pra fazer um marketing legal pra esse filme. O Zack Snyder teve que carregar o marketing desse filme nas costas, então agora eles estão dando continuidade a isso, já de certa forma desmerecendo a versão do Zack Snyder logo depois do final de semana de lançamento. E aqui ela continua dizendo, ó, queremos vozes diferentes na mistura. Para alguns fãs que querem vozes singulares, eles podem ficar desapontados, mas pedimos a eles que sejam pacientes e vejam o que temos guardado, porque talvez as vozes mais novas na mistura tenham histórias igualmente convincentes para contar. Em suma, é claro que você quer ouvir seus fãs,
mas queremos permanecer fiéis à nossa visão e missão para DC e construir isso. Então nesse final ela tá dizendo que sim, os fãs querem ver a visão do Snyder Cut, uma parcela dos fãs na verdade, né, porque ela já disse que quer agradar os fãs como um todo, não somente os fãs do Zack Snyder, mas que eles vão seguir a visão que eles estavam criando, né, ou seja, a visão que não inclui essa versão do Zack Snyder, como já foi falado por vários executivos aí da Warner. E a Variety foi para um caminho interessante na entrevista, abordando a parte mais tóxica, né, dos fãs do Zack Snyder, porque existia sim muita gente querendo o hashtag Release the Snyder Cut, que tava falando de forma pacífica, só que a fandom, né, do Zack Snyder acabou se tornando muito tóxica, mais ou menos como a fandom de Star Wars consegue ser muito tóxica às vezes, e os executivos chegaram inclusive a ser ameaçados, e aquelas coisas que sempre surgem quando você tem muitos fãs radicais, né, querendo alguma coisa. Eles passaram e muito dos limites em alguns aspectos, e a Annie Sarnoff também abordou isso, falando: não estamos tolerando nada disso, esse comportamento é repreensível, não importa de que franquia você está falando ou de que negócio está falando, é completamente inaceitável. Eu estou muito decepcionada com os fãs que optaram por ir para um lugar negativo em relação a DC, em relação a alguns de nossos executivos. É decepcionante porque queremos que este seja um lugar seguro para se estar e queremos que a DC tenha uma fandom que pareça segura e inclusiva. Queremos que as pessoas sejam capazes de falar sobre as coisas que amam, mas não queremos que seja uma cultura de cancelar coisas que não agrada a qualquer uma pequena facção. Não somos sobre isso, queremos positividade e celebração. Mais uma coisa que eu vou dizer pros fãs do Zack Snyder que ainda querem ver esse Snyderverse, né, restituído aí, não adianta ser agressivo ou tóxico com os executivos, mas a Warner é famosa por ter muitos chefes na cozinha, vamos dizer assim, então o que a Annie Sarnoff fala pode ser que um executivo de um cargo maior, como eu já citei, pode ser que o cara fale: não, você tem que fazer e acabou, deu lucro pra empresa e acabou, então a gente vai dar continuidade pra essa visão do Zack Snyder, seja nos cinemas, seja no HBO Max. Então pode ser ainda que role, mesmo que a chefona esteja falando o contrário. É diferente da Marvel, por exemplo, se o Kevin Feige estivesse falando que não, isso não vai acontecer e ponto final, eu acho que já seria uma coisa muito mais conclusiva do que alguém da Warner falando, porque ninguém na Warner tem todo esse poder que o Kevin Feige, por exemplo, tem na Marvel. Então ela tá dando essa entrevista, ela pode ter diversos motivos pra tá dando uma entrevista como essa, só que eu acredito que isso não é algo definitivo como seria, como eu disse, se tivesse acontecendo com a Marvel. E ele inclusive foi mais a fundo dizendo o seguinte: nós somos gratos que eles amem o trabalho de Zack e somos muito gratos por suas muitas contribuições para DC. Estamos muito felizes por ele ter conseguido trazer sua parte da Liga da Justiça à vida, porque isso não estava nos planos até cerca de um ano atrás. Com isso vem a conclusão da sua trilogia. Estamos muito felizes por termos feito isso, mas estamos muito animados com os planos que temos para todos os personagens que estão sendo desenvolvidos agora. Então, ela deixou bem claro que eles tinham em mente uma trilogia do Zack Snyder, ou seja, Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça versão Snyder Cut. Então, para eles, né, para os executivos do alto escalão ali da Warner, o Zack Snyder já concluiu a sua trilogia, ele já concluiu a sua visão. Então, agora eles estão praticamente dando um pé na bunda do Zack Snyder, o que, como eu disse, pode ser algo definitivo ou não. E perguntaram também a respeito da versão do David Ayer, né, de Esquadrão Suicida, e ela foi bem seca na resposta. Ela falou: nós não faremos, né, eu pus aqui, não vamos desenvolver o corte do David Ayer. Então ela já tá falando, não adianta ficar pedindo, como vocês fizeram com o Snyder Cut, que nós não vamos fazer a versão do David Ayer. E isso eu entendo plenamente porque eles já têm um novo Esquadrão Suicida chegando com o James Gunn, então não adianta eles colocarem duas versões do Esquadrão Suicida, porque eles sabem que aconteceria a mesma comparação que aconteceu entre o Snyder Cut e entre a versão de 2017, só que agora a gente veria isso acontecendo em tempo real, né? A gente veria as duas versões chegando mais ou menos ao mesmo tempo e as pessoas: pô, a versão do David Ayer é muito melhor que a versão do James Gunn, porque a gente sabe que os fãs da DC fariam esse tipo de comparação. E aí quando o repórter perguntou diretamente, né, vocês têm uma pessoa responsável, o universo da DC vai se centralizar em uma pessoa, mais ou menos perguntando, vocês conseguiram finalmente o seu próprio Zack Snyder, depois de várias tentativas, né, eles já tentaram colocar umas 5, 6 pessoas diferentes, obviamente começou com o Zack Snyder, depois eles botaram o Geoff Johns, depois eles botaram o Walter Hamada, eles ainda não conseguiram encontrar essa pessoa central para tomar todas as grandes decisões. E ela respondeu mais ou menos em cima do muro, que é o Jim Lee. Ela falou: o responsável que junta tudo isso
é o Jim Lee, que supervisiona a DC Comics. Jim vive e respira o cânone da DC e trabalha com todas as divisões para garantir que as histórias sejam fiéis ao cânone. Ele os ajuda a ter ideias para novas histórias e o Jim tá no meio de tudo. Mas o grupo junto ajuda a estimular novas ideias, mas não há uma pessoa dando as cartas, porque eu quero que todas as vozes na sala ofereçam sua experiência e conhecimento de seus formatos. Então ela tá dizendo que eles têm o próprio Kevin Feige, mas que eles não têm, que eles não querem copiar, né, o que a Marvel tá fazendo, só que ela continua falando exatamente o que a Marvel tá fazendo. Ó, se vocês lerem essa frase, é exatamente o que o Kevin Feige consegue fazer com tanta competência. Ela disse: não queremos ser previsíveis, queremos que os fãs vejam easter eggs no final do filme, que tenha uma conexão com o filme ou programa que está chegando, ou um programa prestes a ser lançado no HBO Max. Podemos voltar a algo que foi dito no filme do Flash, ou pode haver uma aparição especial de um dos atores de um filme em um programa do HBO Max. Então o que ela tá falando aí é exatamente o que tá acontecendo com o universo Marvel e agora até com o Disney Plus. Ela falou basicamente o plano que a Marvel tem conseguido colocar em prática já nesses últimos 10 anos. E a Warner continua tentando chegar nesse mesmo patamar com os filmes da DC. Então, só para concluir o vídeo, se você quer ver o Snyderverso aí continuando, não percam as esperanças, porque, como eu disse, é um dos chefes aí falando uma coisa, mas os outros chefões aí podem falar outras coisas na frente. A Ann Sarnoff é muito poderosa dentro da estrutura da Warner, mas ela não é o topo da hierarquia, e pode muito bem ser que o Jason Kilar, que é o presidente aí, o CEO da AT&T, fale: não, eu quero que ele dê continuidade, eu quero que o Zack Snyder continue produzindo conteúdo, e a Ann Sarnoff vai ter que seguir isso, ou vai ter que pedir demissão, ou alguma coisa vai ter que acontecer. Mas a dança de cadeiras ali dentro da Warner é tão grande e acontece de uma forma tão rápida, você tem um executivo hoje, amanhã você já não tem mais, que não dá pra gente excluir essa versão do Zack Snyder de acontecer, talvez não agora, mas talvez daqui a 5, 10 anos ele dê continuidade à visão que ele tem pra esse universo. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês. Sigam lá o Instagram de Pele de Cordeiro, eles me mandaram várias camisetas pra usar aqui nos vídeos pra vocês, então se vocês pudessem dar uma olhada lá seria muito legal. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.